Saudações, candidatos, tudo bem? Sejam bem-vindos à terceira parte da correção da prova de matemática do Instituto Federal Rio de Janeiro 2022. Prova que os alunos que estão concluindo o ensino fundamental fizeram no dia 23 de janeiro. Vamos ver a resolução dessas questões? As questões de número 26 a 28. Questão de número 26. Questão de número 26 falava o seguinte para os candidatos: será que você seria considerado matematicamente perfeito segundo os padrões renascentistas? A resposta para esta pergunta será afirmativa caso as razões entre algumas partes do seu corpo forem próximas ao número irracional. Esse número aqui, gente, é um número chamado φ. Tá vendo? Essa bolinha com esse tracinho. Então o problema está falando que o número φ é o número irracional 1 mais raiz de 5 dividido por 2. Então, esse número aqui, ele também é conhecido, caso você não saiba, como número de ouro, tá bom? Bom, ou razão áurea, né? É conhecido como número de ouro, ele falou no texto, né? Ao calcular o valor de φ ao quadrado menos φ, obtém-se como resultado um número. Então, nós temos que pegar o número φ e resolver essa expressão que eu vou colocar para você aqui, ó, φ ao quadrado menos o número φ. Bom, pessoal, vou utilizar aqui um caso de fatoração chamado fator comum. Se você colocar o φ em evidência, você vai ficar com isso aqui, ó, φ que multiplica φ menos 1, tá bom? Aqui, ó, fiz errado aqui, escrevi o φ errado, φ é assim. Tá bom? Então, de novo, para você entender, usei um caso de fatoração chamado de fator comum. Eu coloquei o φ em evidência, tá bom? Aqui, ó, se você aplicar a propriedade distributiva aqui, você vai voltar para essa expressão original, beleza? Bom, como o φ é 1 mais raiz de 5 sobre 2, nós vamos substituir. Aqui, ó, 1 mais raiz de 5 sobre 2, que multiplica aí dentro do parênteses, tá bom? 1 mais raiz de 5 sobre 2 menos 1. E aí eu vou resolver essa expressão aqui, tá legal? E vamos encontrar o resultado. Primeiro, eu vou subtrair 1 mais raiz de 5 menos 1, que é o que aparece no segundo parêntese, tá bom? Isso é a mesma coisa que 1 mais raiz de 5 menos 2, tudo isso dividido por 2. O que você fez, Luiz Antônio? Aqui, regra prática da matemática, ó. 2 vezes menos 1, tá vendo? Apareceu um menos 2 aqui e todo mundo sobre o mesmo denominador, beleza? Bom, e agora eu vou continuar aqui em cima. Então, vamos ficar com 1 mais raiz de 5 sobre 2, tá bom? Que multiplica raiz de 5 menos 1 sobre 2. De onde saiu esse menos 1, Luiz Antônio? Aqui, ó. Esse 1 que está aqui, menos 2, vai dar menos 1. Bom, se você observar bem isso aqui vai aparecer de novo, tá? O produto da soma de dois termos pela diferença de dois termos, mais uma vez. Tá vendo? Olha aqui que interessante, ó. Só mudei a ordem aqui do raiz de 5 mais 1, é a mesma coisa que 1 mais raiz de 5, tá bom, pessoal? E em cima, vou ficar com isso aqui, ó. Raiz de 5 mais 1, que multiplica o raiz de 5 menos 1. E embaixo, vou ficar com 4, tá bom? Multipliquei aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. Isso aqui é a multiplicação de frações, pessoal. A multiplicação de fração a gente vai direto, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Bom, como é que eu resolvo agora isso aqui? Isso aqui é o produto da soma de dois termos, tá vendo? Pela diferença dos mesmos dois termos. Como é que a gente faz isso? A gente pega o primeiro termo, eleva ao quadrado, pega o segundo termo, eleva ao quadrado, bota um sinal negativo entre eles, tá bom, pessoal? Aí, olha que interessante, puxando a tela um pouquinho para a sua esquerda aí, aqui, ao efetuar a raiz de 5 ao quadrado, aqui a gente pode cancelar radical com expoente. Então, nós vamos ficar com o seguinte resultado: 5 menos 1 dividido para 4. Por quê? Aqui, ó, raiz de 5 ao quadrado deu 5,
1 ao quadrado dá 1, tá? 5 menos 1 dividido por 4. 5 menos 1 não é 4? Então, ficamos com 4 dividido para 4. Olha que interessante, o resultado encontrado foi 1, pessoal. E 1, galera, é um número natural, tá bom? 1, ele pertence ao conjunto dos números naturais. É importante você conhecer os conjuntos numéricos. Agora, nós vamos voltar lá nas nossas opções. Tá aí, encontrei, tá bom? O resultado disso aqui, φ ao quadrado menos φ, é um número natural. Acabou a questão de número 26. Questão de número 27, vamos lá. Atualmente, procedimentos estéticos como a harmonização facial e preenchimento labial estão se tornando cada vez mais populares. Em parte, isso se deve à influência do Instagram. A rede apresentava inicialmente formatos de fotos apenas no padrão quadrado. Agora é possível postar fotos no formato paisagem, horizontal e retrato vertical, como esquema a seguir. Bom, então aqui nós temos, tá vendo, ó, imagem vertical, aqui escrito no meio da nossa tela aqui. Este último formato apresenta as proporções 4:5, isto é, a razão entre o comprimento e a altura é igual a 4/5. Informação importante, vou até destacar no texto aqui, tá bom? Razão entre comprimento e altura é igual a 4/5. E, na maior resolução disponível, apresenta 1080 pixels no comprimento, como mostra essa figura. Esta imagem deve apresentar na altura, em sua maior resolução, uma quantidade de pixels igual a quanto? Pessoal, olha que interessante. Ele deu para a gente lá na imagem, observe, a quantidade de pixels, tá vendo? Do comprimento, mas não deu a quantidade de pixels da altura. Mas nós sabemos que a razão entre comprimento e altura deve ser igual a 4/5. Isso está no texto, beleza? Então, nós podemos escrever sem medo de errar que 1080, que é o comprimento, dividido pela altura, que eu não sei, vou colocar aqui um x, tá vendo? Tem que ser igual a 4/5, porque a razão tem que ser 4/5, é o que o problema falou para gente. Razão entre comprimento e altura. E aí nós vamos resolver essa equação aqui, ó, tá bom? Isso aqui é uma proporção, nós vamos multiplicar cruzado e vamos encontrar o valor de x. Bem tranquilo essa questão, tá vendo? Uma questão envolvendo proporção, que é um assunto lá do sétimo ano, né? Do oitavo ano. Então, você tem que saber resolver esse tipo de problema. Vamos lá, então, ó, 4 vezes x, isso dá 4x. Aqui, ao multiplicar 1080 por 5, eu não vou multiplicar, vou deixar dessa forma, 1080 vezes 5, você não precisa, tá bom, fazer essa multiplicação. Esse 4 que está de um lado multiplicando, vai aparecer do outro lado dividindo. Agora, olha que interessante, você pode dividir aqui, ó, 1080 por 4, tá vendo? Você pode fazer uma simplificação. Dividindo 1080 por 4, pessoal, nós obtemos 270. E agora a gente multiplica 270 por 5. Logo, o valor de x será igual a 1350 pixels na altura, tá bom? Na altura do nosso quadro aí, da nossa imagem. Portanto, o gabarito da questão do IFRJ, letra D, 1350. Bem tranquila, né? Questão de número 28, vamos lá? Leia atentamente a seguinte tirinha. Cansei de ser chamada de baleia. Comecei uma dieta. E como está indo? Não bem. Em um mês perdi apenas 800 quilogramas. Caramba, apenas 800 quilogramas. Olha que legal, hein? Admita que um mês antes da perda, a baleia da tirinha pesava exatamente 75 mil quilogramas. Uma pessoa que pesa 90 quilogramas deseja perder, no mesmo período de tempo, a mesma percentagem. Está falando de percentual, tá vendo? De peso perdida pela baleia nessa tirinha.
essa pessoa deverá diminuir seu peso na seguinte quantidade de gramas. Então, inicialmente, temos que calcular o percentual que a baleia perdeu, pessoal. Ela pesava 75.000 quilogramas e perdeu 800 quilogramas. Então, a gente tem que retirar de 75.000 800 quilogramas para calcular aí o percentual que ela perdeu, tá bom, pessoal? É possível calcular esse percentual, galera, utilizando regra de 3, aqui, ó. A massa de 75.000 quilogramas está para 100%, tá legal? E a massa de 800 quilogramas está para X%. Então, vamos calcular aí a perda percentual dessa baleia. Bom, montando aqui, ó, com esses valores aqui uma proporção, nós vamos ficar com 75.000 sobre 800 e do outro lado da nossa igualdade 100 sobre x, beleza, pessoal? Aqui nós podemos, ó, cancelar 2 zeros de cima de 75.000 e 2 zeros de baixo do 800. Já facilita muito a nossa vida, não é verdade? E nós podemos cancelar também um zero daqui, ó, do 750 com um zero daqui, tá vendo? Do 100. Então agora nós vamos efetuar a nossa multiplicação cruzada e nós vamos ficar com o seguinte resultado, ó, 75x e aqui do outro lado 8 vezes 10, tá bom? Então x será 80 dividido para 75. Aqui nós podemos simplificar, tá bom, pessoal? Aqui, ó, por 5, vamos dividir por 5 o nosso numerador e o nosso denominador. Vamos encontrar a seguinte fração irredutível, 16, tá bom? Sobre 15, beleza? Isso aqui é em porcentagem, é claro, tá? Por que é em porcentagem, Luiz Antônio? Não esqueça que aqui na minha regrinha de 3, ó, eu estou utilizando porcentagem, beleza? Então esse daqui vai ser o percentual, foi o percentual perdido pela baleia. Então a pessoa vai ter que perder esse percentual também. E qual era a massa da pessoa lá? A pessoa aqui, ó, pesa 90 quilogramas, tá vendo? 90 quilogramas. Deseja perder o mesmo percentual que a baleia perdeu. Então, esse é o percentual que a pessoa também deve perder. Agora, nós temos que calcular, ó, 16 quinzeavos de porcentagem de 90 quilogramas. A pessoa tem 90 quilogramas e vai perder isso aqui. Isso é equivalente, galera, a 16 quinzeavos vezes 1 centésimo vezes 90. Luiz Antônio, eu não entendi não. Aqui, pessoal, esse símbolo aqui, ó, porcentagem, ele representa essa fração aqui, ó, 1 centésimo. Quando a gente fala por cento, é por 100, ou seja, a mesma coisa que dividir por 100. Então, nós temos que efetuar, nós temos que resolver essa expressão numérica aqui, ó, 16 sobre 15 vezes 1 sobre 100 vezes 90, tá bom? Para começar, nós podemos aqui, olha que interessante, dividir 90 por 15, porque essa divisão é exata, tá vendo? Se você dividir 90 por 15, dá 6. Olha como é que facilita a nossa vida, ó. Vamos ficar com 16 vezes 1 sobre 100, tá vendo? Vezes 6. Olha que interessante. E agora, se você multiplicar todo mundo aqui, ó, o 16 por 1 por 6, isso aqui vai dar 96. E 96 dividindo por 100, pessoal, 0,96 quilogramas. Então, isso aqui é a massa que a pessoa precisa perder, reduzir, mantendo o mesmo percentual da baleia, tá bom? Só que presta atenção, vamos voltar lá no texto da nossa questão. Ele quer a quantidade que a pessoa precisa reduzir, mas ele quer essa quantidade em gramas. É muito importante que você destaque isso aqui, ó, em gramas. Ou seja, devemos converter 0,96 quilogramas
para gramas. Aí olha o que o problema falou aqui, ó, 1 quilograma são 1000 gramas, já deu a cola, não é verdade? Então, pessoal, basta andar com a vírgula 3 casas para a direita aqui e aí nós vamos encontrar a resposta. A resposta vai ser 960 gramas, tá bom? De novo, transformei de quilogramas para gramas. Então, 960 gramas é o que a pessoa precisa perder, tá bom? Para manter o percentual que a baleia perdeu, gabarito letra A. Eu espero que você tenha entendido a resolução de todas essas questões. O IFRJ fez uma prova muito bem elaborada. Achamos que faltou um pouquinho mais de geometria, como Teorema de Pitágoras, relações métricas no triângulo retângulo, questões envolvendo área. Não foi cobrado nessa edição da prova do IFRJ. Se você está gostando dessa série de aulas, dê um like aí no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui no CPTEC. Um grande abraço e até a quarta parte e última parte da resolução da prova de matemática do IFRJ 2022.